Vamos falar de CPMI. Será que todo mundo já entendeu que ficar ouvindo os investigados não faz muito sentido? Se não entendeu, deveria ter entendido, né, Thalita? Porque ontem ficou isso muito claro, né? Você entrevistar pessoas que já são investigadas na justiça e que por causa disso podem conseguir um habeas corpus no Supremo para não dizer nada, não faz sentido nenhum, né? Eu sempre faço a comparação com a CPI da pandemia, porque a CPI da pandemia no Senado lá atrás investigava fatos que não estavam sendo investigados no judiciário. Então a pessoa ia lá, tinha que responder tudo, porque não estava envolvido em investigação nenhuma, inclusive poderia ser presa lá se não fizesse, não desse as respostas. Nesse caso específico, a pessoa tem sempre o argumento de dizer, olha, eu não posso dizer aqui o que vai me comprometer nos julgamentos judiciais. E aí, embora os habeas corpus digam que a pessoa pode deve responder sobre questões que não estão diretamente ligadas à investigação, é muito difícil você fazer esse parâmetro e dizer, olha, por que esse assunto interfere na investigação e esse não? A pessoa pode julgar que qualquer informação possa ter a ver com alguma coisa que vai incriminá-la. É uma decisão da própria pessoa. E quando você faz com presos, como foi o caso de ontem do Mauro Cid, fica ainda mais difícil. Porque qual que é o argumento do presidente da comissão? Se você não responder sobre assuntos que não tem nada a ver com a investigação, você está descumprindo o habeas corpus do STF. Então, neste caso, eu posso determinar sua prisão. Ele já está preso. Tudo bem, você pode ter várias prisões por diversos assuntos diferentes, mas ele já estando preso, já torna mais difícil essa estratégia, né? Então, o que vimos até agora, nos vários depoimentos, é que todo mundo que está de alguma forma investigada não responde às questões. E aí a CPI serve para que cada deputado faça perguntas que não serão respondidas e para que eles fiquem batendo boca e brigando entre eles lá. Me parece que não faz nenhum sentido e me parece que já está muito claro que a CPI não vai a lugar nenhum, né? E fica muito evidente, Ricardo, que há, pelo menos no cenário que se vê das conversas da CPI, parece haver muito pouca disposição, acho que tanto da base quanto da oposição, de fazer um embate calorado, daqueles que a gente imaginou que poderiam acontecer. Me parece que há um senso de acomodação, porque outras prioridades para os parlamentares parecem estar tomando conta do cenário à frente deles. É verdade, você tem discussões laterais ali, né, sobre outros assuntos. Ontem, inclusive, tivemos o caso de transfobia do Abílio Brunini, aliás, um deputado que tem se envolvido numa série de polêmicas, uma atrás da outra, né? Desde o próprio dia 8, dia 9 de janeiro, quando ele filmou lá na Câmara, fez um vídeo lá para dizer que não tinha nada estragado lá, e aí ele foi questionado, né? A partir dali, teve um dia que ele chegou lá na CPMI sem terno e gravata, com uma roupa comum, começou a atrapalhar um depoimento. Aí ontem ele teve um bate-boca muito grande com alguns parlamentares, inclusive com a deputada Érica Hilton. Então, assim, ele tem sido um personagem nessa CPMI, mas assim, as discussões estão ficando muito laterais e com alguns personagens específicos. Você tem ali Rogério Carvalho, Rogério Correia de um lado, a própria Érica Hilton, do outro você tem André Fernandes, esse próprio Abílio Brunini, Marcos Rogério, às vezes, né, que substituiu o Marcos Duval, mas não passa muito disso, assim, não entra no assunto propriamente dito, e assim, são visões que não vão se complementar em momento nenhum, que não vão se chegar à conclusão, e a própria condução do Arthur Maia também não é uma boa condução até agora, ele está um pouco perdido aí nessa história toda. Ricardo, rapidamente, para a gente registrar, temos depoimento de Jair Bolsonaro no dia de hoje, né? Isso, 14 horas, Jair Bolsonaro depõe naquele caso do Marcos Duval, que o Marcos Duval disse que fez uma reunião para poder articular de alguma forma um jeito de tirar o Moraes do inquérito, e está marcado para 14 horas na sede da Polícia Federal. É a 4ª vez que Bolsonaro vai à Polícia Federal prestar depoimento em casos diferentes.